Filosofia do Cotidiano, um pequeno tratado sobre questões menores. Luiz Felipe Pondé. Filosofar nunca foi sobre deixar você feliz. É que andam mentindo muito por aí. Filosofar está mais ligado ao despertar do sonambulismo. Quem tem medo de sofrer é incapaz de desejar. A obsessão pela felicidade faz de você um chato. Como escapar dessa armadilha? Escolher o fracasso? Não precisa, ele te achará. Viver sem fórmulas é o desafio. O cotidiano nem sempre é tomado apenas por questões profundas, e nem só delas vive o homem, mas também de banalidades. O livro trata de pequenas questões da vida. Café da manhã filosófico. Quando acordamos de manhã, nosso estado de ânimo depende de muitas coisas. E esse estado de ânimo acaba por colorir o despertar com seus tons escuros ou brilhantes. Até o modo e a disposição para comer de manhã sofrerá influência desse estado de ânimo. Esse estado de ânimo será fruto do que aconteceu no dia anterior, dos sonhos que você teve à noite, da qualidade do sono, de quem estava ou não ao seu lado na cama, das expectativas que o dia promete, enfim, de todo um conjunto de variáveis, muitas vezes fora do seu controle. Diante de tudo isso, nos perguntamos: por que não mando tudo à merda? Será essa a questão a ser respondida, e aí começa a filosofia do cotidiano. Seguiremos em direção a um mar profundo, muito distante do que o senso comum assume que o mundo seja. O mundo é um oceano cheio de pequenas tempestades a serem vencidas. O cotidiano, nesse percurso, não é a mera passagem das horas, é o cotidiano contemporâneo, rodeado pelas características dessa época em que vivemos, um cotidiano histórico. Introduzindo as questões cotidianas. Acordar para quê? Será mesmo que se esforçar a acordar cedo ajuda a ter uma vida mais segura e bem-sucedida? Não necessariamente, mas temperamento é, em alguma medida, destino. Se você for sempre vítima da preguiça, certamente se desmanchará diante das demandas da vida real. Acordar cedo, sim, traz um gosto de pegar o dia pelos cabelos, ali onde ele ainda nasce, de modo tranquilo e lento. Acordar tarde coloca você num cenário em que todos, naquele momento, parecem saber algo da realidade que você desconhece. Simplesmente, acordar cedo é o que se faz. Eis um belo motivo para se acordar. Acordar como despertar do sonambulismo. A ideia de despertar vai mais longe do que apenas se levantar da cama de manhã. O sentido de acordar como despertar circula entre a descoberta da fraqueza de nossas teorias, a percepção da dor que permeia a natureza e o mundo para além das bobagens que se fala hoje em dia sobre a natureza, e o salto do pensamento que é capaz de ver o mundo de forma diferente de como a banalidade o vê. Despertar é romper com a condição de sonâmbulos. Nossa meta não é nem o sonambulismo feliz, nem o infeliz, é acordar. O que é melhor, a realidade ou a fantasia? A realidade pode ser bem filha da puta, e, portanto, fugir dela pode ser a única saída. Toda vez que você confunde a realidade com a fantasia ou com um sonho, você paga caríssima conta quando desperta. As crianças são conhecidas por viverem num mundo em que a fantasia e a realidade se misturam, e isso é considerado saudável na idade delas. Mas, no mundo em que vivemos, toda uma indústria da fantasia infantilizante dos adultos que passa por literatura de autoajuda, palestras motivacionais, conteúdos de mídias sociais, workshops de coachings, Facebook e fotos do Instagram, trabalha para dizer que viver fora da realidade é saudável e torna você mais jovem. Claro que a realidade pode ser intoxicante se você se torna um fundamentalista da realidade, mas a pura e simples recusa do amadurecimento em nome de viver num mundo de fantasias é uma das maiores catástrofes morais, cognitivas, políticas e econômicas que pode se abater sobre as pessoas. Questões cotidianas menores. Café da manhã sozinho ou acompanhado? Relacionamentos e afetos. Uma das questões mais comuns no dia a dia é se devemos ter relacionamentos afetivos sólidos ou líquidos.
Claro, todo mundo quase sempre responde: sólidos, mas na realidade a coisa tem sido bem diferente. Não se amadurece sem infelicidade e fracasso. O fracasso nos humaniza. Não há amadurecimento sem fracasso. Ao buscarmos eliminar sistematicamente o fracasso das coisas, criamos pessoas incapazes de se olhar no espelho sem Photoshop, o que significa a morte do afeto. Buscar a felicidade como método de vida é a chave para um café da manhã solitário e horrível. Então, como escapar dessa armadilha? Não precisa, ela te achará. Viver sem fórmulas é o desafio. Família, filhos e pais. A pergunta que não quer calar é: seria uma habilidade específica de gente ignorante, reacionária, sem opção, de classe média baixa, ter uma família mais estável? O acesso à informação mais qualificada e às opções diversas de vida seria uma maldição contra a família? Estatisticamente, talvez sim. No quadro da fertilidade feminina, quanto mais informação e opção, menos filhos. Mas menor quantidade de filhos implica famílias menos sólidas? Temo que sim. Suspeito que um número menor de filhos implica menos solidez da família pelo simples fator quantitativo. Mais filhos, mais rolo, mais apoio, mais inventário, mais gente no Natal, mais parente, mais gente para você odiar e falar mal. Nada disso implica felicidade enquanto tal, mas implica presença de gente na sua vida e na sua morte, no nascimento de filhos e nos enterros. O cotidiano se alimenta em muito da falta de opção de modos distintos de viver. E o mais incrível é que muitas vezes a capacidade de amar essa falta de opção pode se constituir num dos modos de repouso e ausência de ansiedade mais poderosos que se conhece na vida. Envelhecimento e solidão. A longevidade, fruto direto dos avanços da medicina, por sua vez, fruto dos ganhos da indústria, é irmã dos avanços sociais que levaram à epidemia de solidão que acompanhará o envelhecimento de agora em diante. Um cotidiano de pessoas longevas e solitárias. Não se trata de maldição, mas de estatística. A aterradora melhoria das condições materiais de vida, trazida pela modernização, criou as condições da possibilidade de pensar a vida como liberdade e escolha. O envelhecimento como ampliação das escolhas, principalmente num universo social em que a queda irreversível dos nascimentos implica solidão social crescente. Somados à possibilidade de termos a existência como liberdade, nos levará ao tédio. Educação dos filhos. Por que os jovens estão cada vez mais infelizes? Jovens nascidos a partir de 1995 parecem mais ansiosos, infelizes, inseguros, reclusos e menos ativos. A sensação de insegurança recobre áreas como expectativa de trabalho, independência financeira, criação de futuras famílias, ter filhos, sexo, enfim, muitos dos conhecidos marcadores de amadurecimento. Se o projeto de um mundo melhor tem causado danos, é sobre a educação e sua transformação em subdisciplina do marketing que esse dano é visto de forma mais evidente. A riqueza instalada não ajuda, produzindo uma sensação de que a vida seja um parque temático de desejos realizados, quando um dos dados mais chocantes é exatamente a redução da capacidade de desejar qualquer coisa de fato. A perda do tesão. O tesão morre quando limpamos o cotidiano de ruídos, riscos e desperdícios. A paranoia é o retorno da realidade cotidiana na tentativa de limpeza total da vida. Impossível desvincular a paranoia da sociedade em rede. Nada contra a informação e as redes. O desafio é conviver com elas e desprezá-las no nível da elegância que sempre caracterizou o desprezo como uma forma estética de vínculo social. Ser rico ou ser lixo. A degeneração causada pelo imperativo da riqueza material não chega aos pés da degeneração causada pelo imperativo da riqueza espiritual. Ser rico de bens éticos é a melhor forma de produzir um cotidiano desumano, porque o sapiens é um animal que só se desenvolve quando encontra sua sombra. A decisão política e social de construir um mundo de pessoas boas e justas
garantirá o maior acúmulo de lixo humano, fracassos, já vistos na história. Ser bonita ou ser lixo? Você será um lixo se entrar na onda de ter um cotidiano belo. Um cotidiano belo é a meta mais provável para você se sentir uma incapaz, uma fracassada, uma Maria feia ou um João ninguém. Sobre as mulheres contemporâneas cai a maldição maior nesse aspecto. Devem ser lindas, bem-sucedidas, assertivas, equilibradas, gozar mais do que as avós gozavam, ter filhos mais lindos e perfeitos, enfim, cheias de beleza interior. No fim do dia se sentirão lixo puro, derrotadas pela evidente impossibilidade de vencer tantas frentes. A miséria da emancipação. O que significa ser emancipado na vida cotidiana? Significa ser responsável pelo que se faz e levar em conta as outras pessoas quando agimos, basicamente. Ser gente grande, pagar suas próprias contas, não terceirizar os problemas da sua vida, sem exageros do tipo diga sempre a verdade. Ela significa ganhar a vida num mercado cada vez mais competitivo, ser capaz de estabelecer família, afetos, amizades, educar filhos num mundo avassaladoramente em mutação, no qual ninguém mais sabe ao certo para onde estamos indo, e manter uma razoável saúde mental. A miséria da emancipação é ter descoberto que serviços podem resolver as coisas mais facilmente do que vínculos familiares. Isso pode ser descolado e chique, mas continua sendo solitário e miserável de alguma forma. A miséria do empoderamento feminino. Empoderamento e emancipação são da mesma família da solidão. A verdade é que a emancipação carrega os tons da superação de vínculos de dependência. Mas em que medida é possível se ter vínculos sem dependência de alguma forma? Não estaria a consistência última da emancipação colada a uma experiência de solidão? Isso não afeta apenas as mulheres. Quem disse que sim? Tudo que afeta mulheres afeta homens. Só quem está excessivamente afogado na ilusão da beleza absoluta da emancipação pode crer no contrário. Almoçar sozinho num restaurante descolado no sábado parece parecer símbolo de autonomia, mas pode ser também simplesmente falta de opção. A miséria masculina. Se uma face significativa do cotidiano da miséria da emancipação feminina é a solidão associada à independência, a do homem habita a insegurança e a covardia, frutos dos novos papéis e do sucesso das mulheres no mundo do trabalho. Quanto mais jovem o homem hoje, mais miserável, sem atitude ou pegada, sem coragem de partir para cima da mulher, amedrontado com a histeria contra o desejo sexual que assola o mundo heterossexual. Muitos jovens mal conseguem dirigir a palavra a uma mulher pronta para realizar seu desejo de mulher. O medo de bancar o desejo de uma mulher independente se tornou um verdadeiro pesadelo na vida de muitos homens. Se ele for menos bem-sucedido do que ela, então, o mundo contemporâneo é hostil ao amor, prefere investimentos mais seguros. As pessoas tendem a investir em si mesmas. A mesma solidão que acompanha a emancipação feminina dorme nas camas vazias dos homens perdidos entre seus novos suspeitos papéis e a capacidade de as meninas dizerem não com mais facilidade. A miséria do desapego e da gratidão como moda. Todos buscam o desapego hoje em dia. As redes sociais estão cheias de frases feitas sobre desapego. O cotidiano contemporâneo está muito distante do desapego. Vivemos uma direção contrária nesse movimento. Somos escravos do sucesso, da aquisição de bens materiais e da obsessão por nós mesmos. Nada mais distante do desapego do que uma casa cara numa cidade descolada ou a ideia de que devemos desapegar para emagrecer e ser mais donos de nós mesmos. Falar em desapego nesse universo é típico de quem vive um cotidiano inconsistente, tomado pela espiritualidade de Instagram. Eis a miséria do desapego. Você deveria perceber que existir no seu cotidiano já está, em alguma forma, permeado pela graça. Dizer gratidão para se sentir bem é apenas mais um dos vícios do pecado contemporâneo, o narcisismo. Desapego e gratidão são duas virtudes gêmeas.
Ambas falam de um cotidiano mais leve, o oposto do peso de uma vida pautada pelo amor de si mesmo. A busca de sentido no trabalho. O Sapiens se alimenta de sentido, assim como se alimenta de água e comida, ainda que essas sejam imediatamente mais importantes. Mas ainda assim, encontrar sentido no que se faz é essencial. Durante milênios, o Sapiens encontrou sentido numa série de atividades de sobrevivência e cotidiano. Sim, encontrar sentido é um ato material. Isso significa que, ainda que sentido seja uma ideia abstrata ou uma sensação específica e pontual, ela está intimamente ligada à dimensão material da vida. Encontrar sentido nas coisas parece um pouco com a irracionalidade do apaixonar-se. Você não se apaixona por quem você quer. A paixão parece escapar da vontade livre e racional. Daí parte o sofrimento que existe na paixão. Mas a vida nunca foi uma experiência quase unicamente da ordem produtiva como é hoje. Mesmo que haja outras atividades na vida, a dimensão econômica foi claramente alçada ao seu grau de dimensão maior da vida. Passamos a maior parte de nosso tempo trabalhando. É normal que o trabalho tenha se tornado um foco de busca de significado. Mesmo que seja um artigo de luxo, encontrar sentido no cotidiano profissional pode ser aquilo que salvará sua vida. O medo do outro. Se há uma coisa certa em nosso cotidiano contemporâneo, é o medo. O aumento da informação e as inseguranças da vida se tornaram aparentemente insuportáveis. Entre as paranoias contemporâneas, uma chama a atenção: o medo do outro. Se pensarmos no outro como variáveis fora do nosso controle, o medo é então maior ainda. O próprio envelhecimento se torna um outro em si mesmo, insuportável a ser vivido. A aposta é chegarmos a um cotidiano tão controlado que entregaremos nossas experiências pessoais a algoritmos que nos dirão o que é mais seguro fazer a cada passo. A decisão de não ter filhos. Se há um cotidiano mais infernal para os contemporâneos, é a lida com filhos. Filhos são muito caros, duram muito e não obedecem. Um cotidiano sem filhos significa um cotidiano mais limpo, com mais vinhos, mais sexo, menos rugas e mais viagens sofisticadas. Além, é claro, do fato evidente de que filhos nos tornam pobres. Pesquisas em sociologia da felicidade começam a aparecer, provando que casais sem filhos têm uma qualidade de relacionamento melhor do que casais descabelados com filhos. As ciências humanas, assim, aprofundam uma vocação mais recente de seguir as modas de comportamento e de se dedicar a destruir o cuidado com a vida. Política. O cotidiano do eleitor real. Vivemos num momento de ativa participação do debate político nas mídias sociais. Elas são como assembleias em rede, e toda assembleia é pobre em repertório e vocabulário. O marketing da consciência política crítica é parte da lenda da democracia. Não existe essa consciência crítica mesmo entre os mais letrados. Crer nas virtudes da democracia pura e simplesmente pode ser apenas mais uma forma de dogmatismo cego. Se falarmos nas famosas fake news, então, a coisa piora. Uma das razões do sucesso desse negócio é o simples fato de que os eleitores tendem a acreditar e postar tudo que for a favor do seu viés ideológico. Portanto, o cotidiano do eleitor real na democracia está longe da idealização comum feita na mídia. A consciência política crítica é um fetiche. Data Science como espelho da alma. As ciências dos dados, Data Science, têm as condições mínimas usando os rastros deixados nas mídias sociais, sejam nas mídias narcisistas, como Facebook ou Instagram, sejam nos buscadores, como Google, menos narcísicos e mais verdadeiros, de iluminar um pouco melhor essa alma humana por trás dos celulares. Na verdade, é o contraste entre os dois tipos de ferramentas que chama mais atenção. Enquanto nas mídias que servem de plataforma para o narcisismo a tendência é as pessoas mentirem sobre suas vidas, as ferramentas de buscadores são mais fidedignas.
A vida como ela reflete mais a insegurança clássica do ser humano, com ou sem seus celulares, do que a propaganda descolada feita nas escolas ou no imaginário que fala de jovens preocupados com o consumo de água. Ninguém consegue agradar o tempo todo a todo mundo, e quando temos a possibilidade de mergulhar em formas paranoicas e obsessivas de busca de informação e reconhecimento, o fazemos sem a mínima cerimônia. Como é que mentirosos de todos os tipos dizem por aí que as pessoas estão mais evoluídas hoje? Pelo contrário, parecem mais infantis e incapazes de lidar com os dramas eternos da vida. O retardamento contemporâneo como eliminação do amadurecimento. Há muito tempo que especialistas apontam para uma tendência ao alargamento da adolescência. O conceito de adolescência mesmo, apesar de hoje ser uma especialidade médica e terapêutica, nunca existiu até ontem. Ela está, do ponto de vista histórico, intimamente associado à complexidade crescente da vida econômica e social, exigindo uma formação mais longa, tanto em termos técnicos quanto psicológicos. A eliminação do amadurecimento é como entrar num armário em que do lado de fora fica a realidade para além da fantasia, e a realidade sempre cobra um alto preço quando é ignorada. Inteligência atrapalha a vida? Este é um clássico da filosofia. As pessoas que se dedicam ao conhecimento e que seriam, por consequência, mais inteligentes, teriam uma vida mais fácil ou mais difícil? A inteligência nos torna, na maioria das vezes, mais exigentes e desencantados ou céticos. No entanto, se associarmos o cúmulo de informação e o seu decorrente repertório com a eliminação do amadurecimento, o resultado pode ser, sim, uma vida assolada pela ansiedade, insatisfação e desencanto paranoico com o cotidiano, fazendo de nós seres amargos e incapazes de nos encantar com esse mesmo cotidiano em que vivemos. Não basta a inteligência, faz-se necessária uma razoável dose de humanidade, e isso só acontece com pessoas que consideram perder o medo de amadurecer ao longo da vida. A patologia da prosperidade. A prosperidade é algo a ser buscado, sem dúvida. A vida na pobreza material é um inferno. Porém, o problema maior é que, em nossos dias, a idolatria da prosperidade se tornou um mecanismo da produtividade infinita, que esmaga o cotidiano, nos levando a perdas cognitivas e afetivas, quando não estéticas. O crescimento da ansiedade entre jovens é causado, em muito, por esse mesmo imperativo da prosperidade infinita. Este mecanismo rouba a contemplação, e uma vida sem contemplação é uma vida perdida. Sexo no meio do expediente. Nos últimos anos, como consequência da racionalização dos comportamentos a fim de gerar uma sociedade produtiva, conseguimos ampliar essa repressão ao sexo. Um fenômeno associado a esse processo é a histeria em relação ao sexo no meio do expediente. É evidente que existe assédio no ambiente profissional e deve ser combatido. O problema não está na concordância ou não ao combate. O problema está na sexualidade em si. A politização da vida sexual é, em si, uma das formas de repressão ao sexo em nome da vida civilizada e produtiva. Mas quanto mais repressão, mais tesão. A vida afetiva no mundo dos sites de relacionamento. O universo dos sites de relacionamento, ferramenta típica de um mundo cansado, tem uma nova modinha: relacionamentos feitos para contratinhos. Os sites de relacionamento são como o iFood. Ninguém tem saco para comer fora. É melhor uma comida que vem pronta, mesmo que morna ou fria. Comida fria é melhor do que passar frio na rua, correndo riscos de tomar um fora real. O segredo dos sites de relacionamento é que o fora é online, não tem a violência da vida offline. O contratinho visa uma vidinha de afetinhos segurinhos. Eliminamos de vez toda e qualquer forma de paixão. Esse é o nosso futuro. Sexo sem afeto. Sites. Pense fora da caixinha, fora do senso comum. Não viva como um sonâmbulo, desperte. Viva sem fórmulas, não tenha medo de fracassar. Encontre sentido em seu trabalho, isso poderá salvar sua vida.
Seja corajoso, busque uma vida real, não aceite a desumanização que é a consequência de uma vida online. Neste livro você aprendeu que, de maneira prática e descontraída, diversas reflexões cotidianas propostas pelo autor, que revelam os valores que a sociedade contemporânea apresenta e que desafiam o senso comum, ou seja, questões que estão relacionadas ao nosso dia a dia e que certamente, em algum momento de nossas vidas, teremos que refletir. Faça como Pondé, reflita para além do senso comum. Não seja um cidadão médio, busque sempre os porquês que orientam tudo o que você faz.